Gente, vamos para um quadro aí, é um quadro novo, né? Não tem nome ainda, logo a gente vai estar dando nome a ele. Sobre todas essas palhaçadas, essas coisas que a gente está vendo aí na internet, referente à palavra de Deus, ao Evangelho, a pessoas frustradas, né? As pessoas que perderam-se no meio do caminho e que isso tem causado um prejuízo muito grande para as famílias, principalmente para gerações mais novas, né? Essa geração que está chegando aí agora, que consome muito internet. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Isso, não, alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Jesus não te faz feliz. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. E me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de tipo... de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Você já nasceu... Então, a gente percebe que é um cara totalmente frustrado, né? Um cara que conheceu a religião, mas não conheceu o Evangelho. Pelas palavras dele, a gente percebe isso. Conheceu a religiosidade, um monte de regras, mas não conheceu o verdadeiro Evangelho. Ele fala de felicidade, cara. Quando fala de felicidade, ele fala de... parece que a felicidade está ligada a transar, a ir para balada, a uma tatuagem. E para mim, o que a gente precisa entender é o que é felicidade. Né? O que é felicidade para Zaqueu, por exemplo? Zaqueu é um cara rico, tinha dinheiro, e o cara que tem dinheiro, ele pode um monte de coisa. Mas é um cara que teve que subir na árvore para encontrar a verdadeira felicidade, que era Cristo, que veio tirar o peso do pecado do seu coração. A gente percebe aqui uma pessoa que não teve acesso às profundidades de Deus, né? Parece uma pessoa muito talentosa, muito capaz, de boa fala, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é cliques. O Evangelho não é... a visão dele está aqui na Terra. Nada mais que isso. Felicidade aqui, prazer aqui, tudo aqui. E o Evangelho é fé, cara. O Evangelho é eternidade. Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque a eternidade é para sempre. Aqui é um tempo que Deus nos entregou. É perdido, despreparado, biblicamente falando, ele é completamente despreparado. Percebe-se a falta de uma pessoa que parece que nunca teve intimidade com quem o Evangelho apresenta, né? Jesus, ele veio realmente pagar uma dívida. A dívida do pecado do homem, né? O homem realmente é um homem adâmico, pecador, falho. E é por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o homem de tal maneira, não tem como explicar, de Deus dar o seu filho para salvar a nossa vida. É uma pessoa totalmente focada aqui, agora me parece que muito atrás de holofote, né? Porque esse tipo... E a grande preocupação nisso aqui é a bagaceira que um cara desse pode fazer na vida de pessoas. Pessoas mal instruídas, pessoas que não têm um discipulado verdadeiro na sua vida. O nível de influência negativa que uma conversa dessa, uma palavra dessa tem na vida das pessoas de forma que venha deteriorar a fé das pessoas. Evangelho é fé, gente. Evangelho é você crer. Evangelho não é uma coisa natural. Tudo que ele falou aqui é coisa de gente natural. E o Evangelho não é de gente natural, é de gente espiritual. O Evangelho é poder de Deus. Paulo disse isso aos Coríntios. Para todo aquele que crê. O Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura. O Evangelho não é dentro de uma caixinha. Ele está querendo colocar tudo dentro de uma caixinha do natural. E não é natural. Nunca foi natural. É realmente preocupante a fala desse rapaz. É triste ver uma pessoa que um dia esteve na igreja, ouviu a palavra de Deus, e não conseguiu sair com as águas
nadar na água, né? Acho que ele só colocou o dedinho lá e molhou e realmente parece que o evangelho que é apresentado para ele foi um evangelho muito complicado, né? Porque o evangelho o Cristo que a gente ama, a gente renuncia a ele porque a gente ama, a gente renuncia às coisas porque ele transformou a nossa vida de tal forma que a balada já não faz mais falta. A bebida alcoólica, eu vou dar um exemplo. Eu até os meus 17 anos eu bebi. Cheguei a beber cachaça, pinga, né? E hoje, aos 18 anos me converti, hoje quando eu cheiro um vinho, eu sinto nojo, pavor. Por quê? Porque aquilo não é felicidade para mim. Felicidade hoje é a água que eu bebi, a água da Samaritana, né? Que gerou vida eterna, que tirou a minha visão da felicidade aqui e me fez entender que felicidade não era um gole de cachaça, não era um copo de cerveja, mas sim o fato de eu ter Jesus na minha vida e a vida eterna. E isso preenche o nosso coração de tal forma que a gente não sente saudade dessas coisas. O grande problema dessa geração cristã hoje, dessa geração de crentes até, que chamam de crentes Nutelas, né? Usam essa expressão aí hoje, é de pessoas que estão na igreja, mas sentindo falta disso. Que acham que o fato de estar na igreja deixam elas infelizes. Por quê? Porque essas coisas mundanas fariam delas pessoas felizes. E aí volta aquela pergunta: o que é felicidade? O que era felicidade para Zaqueu? O que era felicidade para a Samaritana? Ter 5 maridos e não ter o vazio do seu coração resolvido? Quando foi resolvido o vazio do coração da Samaritana? O dia que ela bebeu da água do evangelho. Chegou lá para o pessoal e disse: eu conheci um homem que contou toda a minha vida, é um profeta, e Jesus ficou lá 2 dias salvando aquele povo. Então é uma visão totalmente deturbada, é uma pessoa que requer muita oração por ele, é uma alma, é uma pessoa que está perdida, se perdeu, está totalmente perdida, e infelizmente serve de influência negativa, nociva para muita gente. Mas infelizmente é uma pessoa que precisa muito das nossas orações, do nosso cuidado, e precisava de alguém que encostasse ele e gerasse nele um verdadeiro discipulado, né? Um verdadeiro evangelho, o que o evangelho verdadeiramente é. Porque o evangelho não é o que ele me proporciona aqui, o evangelho é Cristo, é eternidade, é salvação, é vida eterna, não é o que Jesus tem para me dar, entende? É o que Jesus é o que ele é. Eu não sirvo Jesus porque ele me deu uma casa, porque ele me deu essa blusa, porque ele me deu uma empresa, porque ele me deu uma família. Eu sirvo Jesus pelo que ele é. E o que ele é? Ele é Senhor. Quando ele já é um cara, você percebe na linguagem dele que ele não conhece o Cristo como Senhor. Ele não conhece o Cristo como Senhor. Você percebe a forma que ele fala, a maneira que ele fala, é um cara, ele é Senhor. Não pode se falar de um Senhor de qualquer maneira. Então dá-se a entender a total falta de conhecimento, de entendimento, de reverência, de temor para com o Senhor, para com a sua palavra. É uma pessoa que requer realmente uma transformação e que tomara a Deus que Jesus alcance coração como ele, porque me parece que ele está falando tudo de forma bem consciente do que ele está falando, embora ele tenha tido conhecimento da religiosidade e não do evangelho, mas é chamado aí os apóstatas da fé. Os apóstatas não é alguém que está fazendo de forma inconsciente, de maneira nenhuma. É uma pessoa que conhece a palavra, que leu a palavra, mas que de forma clara, uma decisão, vamos dizer, consciente, de apostatar da fé. E aí o prejuízo está aí, para quem ouve uma asneira dessa daí, infelizmente.